Bom dia, querido irmão, querida irmã. Você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM. Hoje, dia 19 de março, nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Vamos meditar a Palavra de Deus. O evangelho desse domingo é João, capítulo 4, versículos 5 a 42. João, capítulo 4, versículos 5 a 42. É o texto que narra o encontro de Jesus com a samaritana à beira do poço de Jacó. Jesus pede à samaritana que lhe dê água. A samaritana dialoga com Jesus, achando estranho essa falta de preconceito de Jesus, sendo judeu, conversando com a samaritana. E nesse diálogo todo transparece que Jesus se revela como a fonte de água viva, dizendo que se me conhecesses, tu é que pedirias que dá-me dessa água, né? Se referindo ao Espírito Santo, né? Que Jesus derramaria sobre a comunidade após a morte. Nós estamos nesse tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, de mudança de vida, de penitência, e nós estamos vivendo esta pedagogia da Quaresma, né? Cada domingo da Quaresma nos ensina a viver esse processo de conversão de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais bela. No Evangelho de hoje, nos ensina que quando nós experimentamos a Jesus, quando nós experimentamos a força do Espírito Santo, nós nos tornamos uma fonte de experiência de Deus para as outras pessoas. Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Né? É o que Jesus está dizendo. A água que Jesus oferece é o Espírito Santo. Todo aquele que experimenta o Espírito Santo, a presença de Deus no seu interior, ele se torna uma fonte de experiência de Deus para as outras pessoas. O grande convite que esse domingo deseja fazer para cada um de nós é a docilidade à ação do Espírito Santo. Ou seja, a docilidade à ação do Espírito Santo em nós, para que ele nos santifique, nos transforme, nos mude, nos configure à pessoa de Jesus de Nazaré. Paulo vai dizer nas suas cartas que nós precisamos justamente morrer para o pecado, ou seja, fazer morrer o homem velho em nós e fazer com que nasça o Filho de Deus, o homem novo, que é aquele homem que é guiado pela ação, pela força do Espírito Santo, né? Isso aparece bem claro também, por exemplo, na segunda leitura, porque a segunda leitura diz que o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito que nos foi dado. Então esse Espírito Santo presente em nós mata a nossa sede de Deus, mata a nossa sede de amor, sacia o nosso desejo de experimentar o mistério de Deus na nossa vida. A grande pergunta é se nós somos dóceis ou não à ação do Espírito Santo, se deixamos o Espírito Santo agir em nós. Se em cada momento da nossa vida, se a gente se questiona, se a gente reza, se a gente pede a luz do Espírito Santo para que ele nos conduza, para que ele nos ilumine, para que as nossas decisões, a nossa conduta, o nosso jeito de ser possa ser o mais parecido com Jesus, possa ser, podemos dizer assim, inspirados pelo próprio Deus. Jesus também vai dizer que os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram o Espírito em verdade. Significa aqueles que reconhecem em todos os lugares a presença de Deus e que fazem de todos os lugares, de todas as circunstâncias de sua vida, um local, um momento para prestar o devido culto a Deus. Então peçamos a Deus nesse domingo a graça de sermos dóceis à ação do Espírito Santo, que nos santifica, que nos transforma e que nos faz pessoas novas. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio para o pecado. Acolhei essa confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.